iniciando o programa Alegria de Viver. E como você está vendo, eu já estou aqui, abrindo meu livrinho, dando uma olhada naquilo que vai ser dito, o que nós vamos comentar, quais são as histórias que iremos contar. A cada programa a gente conta uma história. Você viu no programa anterior que falamos da Estaca Zero. Sobre o que se refere esse programa, você se lembra? Então, hoje, busque lá nos programas anteriores para você conhecer, porque temos muitas histórias interessantes. Olha quantas aqui, já falamos sobre comunicações, sobre o que são os amigos, o espiritismo e a divulgação, e assim vai, amor e auxílio, e tudo isso graças ao nosso querido Humberto de Campos, esse espírito que escreve através do Chico Xavier e nos traz contos, apólogos, cartas, crônicas. Especificamente, o nome desse título é Cartas e Crônicas. Então, hoje estaremos dando continuidade, estaremos entrando num novo capítulo e vocês verão que Humberto muitas vezes fala sobre determinados assuntos, como se ele estivesse respondendo através de uma carta. E é exatamente isso que nós veremos também nesse programa. Então, pegue seu livro, seu caderno e vamos seguir adiante nesta bela obra. Eu sou Solange Sauan Godoy, para quem não me conhece, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Essa alegria sempre se renova quando nós temos uma fonte que nos inspira, nos ajuda a compreender as questões importantes da vida diária. Porque Humberto de Campos, ele não faz teoria, ele usa os ensinamentos de Jesus para aplicá-los nas nossas situações cotidianas. Nós estamos vivendo uma vida real, não é uma vida de papel. E ele aplica então tudo aquilo que o mundo espiritual quer nos ensinar, exemplificando-nos como deveremos meditar a respeito de condutas, de comportamentos, onde os ensinamentos de Jesus, que muitas pessoas tomam como uma coisa teórica, uma coisa ideal, uma coisa superior em espírito, onde eles podem marcar nossa vida, nossa vivência, para que eles tenham sentido. Na verdade, Jesus não veio inventar nenhuma religião, os homens é que fizeram isso. Jesus veio mostrar uma forma de viver diferente daquela que até então as pessoas levavam, mostrando-nos que mesmo fora da igreja, mesmo fora de uma crença, as pessoas podem encontrar um caminho bom, podem encontrar o rumo da sua própria libertação quando ela vive aquilo que Jesus exemplificou na prática. Jesus fez tudo o que fez para que nós pudéssemos entender que é possível. E aqui, Humberto de Campos, passados quase 2000 anos da mensagem que Jesus nos deixa, Humberto de Campos, para os dias de hoje, apesar de ele ter escrito estas obras há uns 40, 50 anos atrás, para os dias de hoje ela se aplica perfeitamente. E nós vamos ver isto. Hoje nós teremos mais um capítulo e nós aqui, falando com a Solange, teremos a alegria de, como ela falou, observar que, como esse livro se chama, Cartas e Crônicas. Carta é aquilo que você escreve para uma pessoa, ou que você escreve ao responder essa pessoa que tenha te mandado alguma carta anterior. Então, ele vai responder a alguém. Nós já vimos vários capítulos, não é, Solange? Em que ele faz isto. Sim. Ou porque alguém fez um comentário público, comum. ou porque alguém escreveu no jornal como um desafio para se explicar tais situações, ou porque em uma conversa informal com o médium Chico Xavier alguém tenha sugerido, tenha feito uma pergunta pedindo que Humberto respondesse. Não sabemos qual foi, porém aqui nós vamos ver ele falando diretamente a alguém, inclusive que ele dá a inicial. Daí o capítulo 24, o título dele já é a indicação disso, não é, Solange? Qual que é? Exatamente, respondendo. Respondendo! Olha lá, ó. Olha lá. É uma resposta, né? Exato. Vamos ver então o que ele está respondendo. Meu caro M. Então, meu caro M. Indagando como interpretam os espíritos o problema da guerra atômica
Em síntese, você pergunta como apreciamos nós, os desencarnados que tanto nos agarramos ao Evangelho de Jesus, a evolução da técnica científica no plano dos homens. E, sem pestanejar, devo dizer-lhe que o progresso da inteligência na Terra de hoje é realmente enorme. As nossas primeiras apreciações a respeito nos conduzem a uma montagem de um cenário. Este cenário está ligado a essa correspondência de um livro escrito no ano de 1966, em pleno período dos testes nucleares, depois da Segunda Guerra Mundial. As potências então existentes, União Soviética e Estados Unidos, entraram numa corrida nuclear, Solange, uma corrida de desenvolvimento de bombas cada vez mais poderosas, usando a energia atômica. Então, nesta década de 60, década de 50 e 60 foram décadas marcadas muito intensamente por estes desenvolvimentos da tecnologia. A época chamada de avanços tecnológicos, coisas assim de ponta, tecnologias de ponta. Então alguém, naquela época, pergunta a Humberto o que é que os espíritos diziam, no caso, citando aqui a questão do desenvolvimento das armas nucleares, e Humberto, extrapolando esta visão, ele, na verdade, leva o questionamento que recebe justamente para o seu foco principal. E qual seria este foco? Os espíritos são a favor ou são contra o desenvolvimento tecnológico? As entidades invisíveis aprovam a tecnologia que se avoluma, que se acelera, ou elas acham que isso é coisa do demônio, como tem alguns lugares que ainda pregam estas coisas. Por isso, voltando ao slide principal, Solange, o primeiro que você põe para nós de novo aí, olha lá, ele está usando a questão da guerra atômica, que é justamente o núcleo, toda né? essa elevação técnica, né, de conhecimento, você ter uma guerra atômica. Ele está perguntando, e nós vocês espíritos que se agarram tanto ao evangelho de Jesus, que é contra a guerra, contra a morte, contra a agressão, como vocês encaram essa evolução técnico-científica no plano dos homens? E ele já começa respondendo no slide seguinte, que a Solange já está lendo para nós. Olha lá. Sem pestanejar, devo dizer-lhe que o progresso da inteligência na Terra de hoje é realmente enorme. E aí ele começa a fazer uma viagem sobre todos esses avanços. Quem diria, no início deste século, que o mundo seria conduzido às facilidades que atualmente lhe favorecem a vida? Recordamos aqui, Solange, que ele está se referindo ao século XX. Isso, imagina. Porque o século XX, você vai encontrar ele recebendo essa carta. O livro é datado de 1966, né? Imagina. E já falando dessa evolução científica. Agora, olha no ano em que nós estamos, como isso ainda não está elevado à 10ª potência, perto daquilo que era na época dele. Vamos pensar que o século XX começou no ano de 1901. E aí, quando isso acontece, nós estamos numa época em que há pouco desenvolvimento tecnológico, começam os primores da Revolução Industrial a dar seus frutos, mas os carros praticamente ainda não existem como fontes de transporte abundante. O telégrafo talvez seja a grande inovação. A energia elétrica não existe em abundância em lugar nenhum. Não há lâmpadas elétricas na rua. Não há abastecimento praticamente movido à energia elétrica. As cidades mais desenvolvidas contam com um sistema de água e um sistema de esgoto precários, mas a maior parte da população vive à margem dessas circunstâncias. Somente os homens abastados possuem
as casas têm fossas onde os dejetos são jogados. Nós temos as duas guerras mundiais gigantescas e tristemente causadoras de tantos problemas acontecendo num cenário brutal. E nós saímos então neste século entre a carroça no começo do século e a nave espacial na metade, um pouco mais da metade do mesmo século. É o que ele está começando a mostrar aqui. Em 1960, 66, o homem já começava a dar suas viajadas ao redor da nossa atmosfera, já em naves, preparando-se para fazer uma viagem mais longa até a Lua. Mas em 60 anos, imagina a diferença. Imagina se alguém tivesse dormido em 1900 e acordado em 1970. O que ele ia ver? Meu Deus, para onde eu fui transportado? Para que mundo eu fui levado? Não é mesmo? E isso ele vai continuar a explicar aqui. Vamos então acompanhar o raciocínio de Humberto. Vamos lá. Poderosas embarcações aéreas cruzam o espaço com velocidade supersônica e transatlânticos, figurando cidades, flutuam no mar, eliminando as distâncias. O turista viaja de um polo a outro mais facilmente que um de nossos antepassados quando se locomovia de sua taba para a maloca vizinha. Pela onda radiofônica, um repórter instalado no Rio ouve uma informação de Tóquio com mais segurança que uma resposta verbal que lhe desfechemos no ouvido entre quatro paredes. E, pelos prodígios da televisão, a família não precisa ausentar-se do conforto mais íntimo para seguir com atenção os grandes eventos públicos. No campo da medicina, o avanço é surpreendente. Até o coração já foi abordado com êxito por instrumentos operatórios. Entretanto, meu amigo, aflige-nos observar o atraso do sentimento quando comparado ao raciocínio. Quase sempre, o engenheiro que constrói pontes admiráveis, solucionando aflitivos problemas do trânsito, não sabe caminhar pacificamente dentro de casa. Então agora, nós vamos, depois dele ter já situado o problema, colocando os grandes avanços tecnológicos, modernos para aquela época, imagina se estivéssemos falando dos dias de hoje, e já mostrando como isso realmente melhora tudo. Não nos esqueçamos que quando o Cristo Redentor teve inaugurada a iluminação elétrica para que ele ficasse à noite sob os raios de refletores, vamos lembrar que quem deu o sinal para acender no Rio de Janeiro o Cristo e a iluminação que havia sido instalada foi Guglielmo Marconi, lá da Itália. Ele estava na Itália, ele disparou um sinal elétrico que viajou, foi para uma outra localidade retransmissora que emitiu o sinal que acabou disparando a iluminação do Cristo Redentor numa inauguração na década de 30 do século passado. Veja que coisa, ele está falando aqui. Falar com Tóquio é às vezes mais fácil de ter segurança do que você ouvir uma conversa do outro lado da parede. Agora, se essa tecnologia garantiu tantos avanços, ele começa a mostrar aqui onde está o problema. Porque a tecnologia produz ferramentas. Porém, quem opera essas ferramentas são pessoas. Pensemos no seguinte: uma pessoa se relaciona com o seu computador hoje, seja com a sua câmera, o seu telefone celular ou o seu computador de mesa, o famoso PC. E ela se relaciona, ela tem muitos amigos. E, no entanto, ela está sozinha, no seu quarto, em depressão, porque tem medo de conversar com pessoas ao vivo. É embutida. E se relaciona usando a tecnologia como se fosse uma pessoa normal, uma pessoa bem assim resolvida, bem assim
facilmente comunicável com qualquer um. Mas se alguém bate na porta, ela não atende, ela não abre, ou ela está em um estado de depressão, com medo de sair daquele ambiente. Então você perceba, a tecnologia está disponível, a tecnologia obedece à ordem daqueles que a manipulam, mas isso não altera o estado interior. Isso não modifica o que a pessoa é. E aqui ele dá o exemplo de um engenheiro que constrói maravilhosas pontes que facilitam o trânsito e que dentro da casa dele não consegue se comunicar com a esposa, com os filhos, ou ter um relacionamento em que existam pontes de compreensão entre quem vive ali naquelas paredes. Continua, Solange. Humberto de Campos. Há cirurgiões exímios que subtraem a úlcera do odenal e extirpam o câncer, ignorando como fazer a obstrução de um desgosto doméstico. Ficam irritados, ficam chateados, mas eles são capazes de fazer a extração de órgãos, a ablação de ferimentos, a amputação de membros, mas não conseguem tirar deles mesmos o orgulho ferido, a mágoa, etc, etc. Temos estudiosos que analisam a posição de galáxias remotas, de acordo com os últimos apontamentos do Monte Palomar, do observatório do Monte Palomar que existe nos Estados Unidos. À época existia como o mais famoso observatório de então. Mas estes estudiosos não conseguem ver a necessidade de amor na residência onde eles vivem, onde eles moram. Encontramos viajantes que excursionam pela terra inteira, despendendo milhões e desconhecendo como viver em paz no domicílio em que nasceram. Vocês dispõem de especialistas de todos os gêneros. Existem aqueles que idealizam arranha-céus, edificando-os sem dificuldade. Há aquele que inventa máquinas e as mais diversas, desde o grande trator pesado que derruba montanhas, ao pequenino aparelho de cortar ovos. E existe quem conduza a eletricidade aos menores recantos da vida, oferecendo repouso ao esforço dos braços. Contudo, não se sabe ainda como resolver o que, Solange? As desarmonias da parentela, as discussões entre os parentes, os enigmas das paixões animalizantes, as aflições do tédio, as predisposições ao suicídio e as aberrações da vaidade. Olha que interessante. Talvez você também já tenha visto essa mesma história, porque ela está correndo por aí. Mas trata-se, me parece, de um fato verdadeiro. Uma moça, ela tinha um namorado, e esse namorado era garçom. E como garçom, obviamente, trabalhava em um restaurante atendendo as mesas. Essa moça era filha de um empresário e o pai, em uma situação de perda de saúde física, a coloca como a que vai substituí-lo. Ela então herda as tarefas do pai e nessas condições ela procura o namorado e termina o namoro dizendo que ele era um pé rapado, que ela não podia agora se namorar de um garçom, aquela coisa toda, que ela tinha muitos compromissos agora para realizar, que ela tinha que substituir o pai no controle das empresas, blá, 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 blá. E o rapaz fala, puxa vida, mas a gente se dá tão bem, eu gosto de você, mas agora nossas vidas têm outros caminhos, você vai ficar sempre nisso e eu tenho que seguir adiante. Ok. Ela então se separa, o rapaz fica na dele e cada um vai seguir seu rumo. Ela se dedica ao trabalho, ela se torna uma pessoa bem-sucedida, ela amplia os negócios do pai, o pai já tendo morrido, se sente atendido nos seus desejos de ter uma pessoa confiável à frente dos negócios, etc, etc. Ela então fica rica, mais rica ainda. Só que ela perde toda a sua vida no trabalho, ela só se dedica àquilo, ela não tem tempo para qualquer outra atividade que não fosse manter as coisas que
agora ficavam cada vez maiores. E ela tinha recursos abundantes, podia viajar para onde ela quisesse, só que ela não tinha condições de se sentir feliz. Ela não carregava ninguém no coração porque tinha medo de todos os que se aproximavam, porque ela era rica. Ela não podia ter amigos, porque geralmente os amigos sempre estavam se aproximando para pedir alguma coisa. E então ela estava muito frustrada. Ela tinha tudo, tudo, mas continuava infeliz. Então um dia resolveu entrar num restaurante para almoçar e, como sempre, sozinha. Mas aí, quando ela se deu conta, ela estava no restaurante onde o antigo namorado dela trabalhava. E eles se encontraram e começaram a conversar. Ela falou assim, você aqui? E, puxa vida, quanto tempo? Já haviam se passado várias décadas. Se reconheceram e ele perguntou, e você, como é que você vai? Eu estou chateada com a vida. E ela contou toda a história, que ela tinha ficado bem, que ela tinha construído um patrimônio, que ela era uma pessoa bem-sucedida, mas que ela estava infeliz, ela estava entediada, ela não se sentia amada, ela se sentia muito sozinha. E depois de ela ter desabafado tudo, o rapaz, ela perguntou para ele, e você, pelo que eu vejo, você continua aqui, você continua servindo as mesas? Lembrando-se de que ela havia terminado com ele, porque ela achava que ele ia ser sempre um garçom. Ele disse para ela, é verdade, e aqui eu sou muito feliz porque estou fazendo o que eu gosto. Porém, há uma diferença. Hoje eu sou o dono desse restaurante. Eu o comprei. Você é o dono? Sim, eu sou o dono. Eu me uni a uma mulher, uma moça, que me apoiou naquilo que eu precisava fazer. E nós dois, que nos queremos agora, nós conseguimos economizar, fizemos esforços e sacrifícios e, felizmente, com o apoio da minha mulher, eu comprei o restaurante. Nós somos muito felizes. Nós temos ideais comuns, mas sabemos renunciar para que os nossos desejos individuais não intervenham na felicidade que nós temos. O que nós temos um com o outro é muito maior do que o que cada um tem como propriedade pessoal. E a moça ficou olhando para ele, recordando que um dia ela poderia estar ali, poderia ter dado apoio para o rapaz, com todo o dinheiro que o pai tinha, e ela iria encontrar um homem generoso, carinhoso, simples. Mas agora ela era rica e era pobre ao mesmo tempo. De onde então vale relembrar aquele cartaz que um dia eu estava indo fazer uma palestra numa cidade, lá no estado de Goiás, e o carro passava por vários outdoors e tinha um deles que estava escrito assim, existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que elas só têm dinheiro. E aí é o caso do desenvolvimento de todas essas grandezas externas que o Humberto de Campos está nos contando, não é, Solange? É isso mesmo. E o texto segue aqui do Humberto. Vamos seguir adiante, porque ele continua dando esses exemplos. As rixas de marido e mulher, as bocas maldizentes, a desilusão com os amigos, a ingratidão de muitos jovens e a rabugice de muitos velhos são chagas morais, tão deprimentes no século XX como na época recuada dos faraós. E penso então, como seria importante a criação de máquinas que nos dessem juízo e equilíbrio, honestidade e paciência, discernimento e vergonha. Entretanto, meu caro, semelhantes valores não são adquiríveis com alumínio ou aço, ouro ou ferro, soro de macaco ou terramicina, antibiótico. Constituem talentos do espírito que é preciso conquistar ao preço de nosso próprio esforço. Assim sendo, não vale subir à estratosfera e descer ao abismo oceânico, alardeando, gritando, ostentando o orgulho vão
de quem domina por fora, derrotado por dentro. É por isso que nós, os espíritos desencarnados, conscientes dos próprios débitos e das próprias fraquezas, nos apegamos com tanto ardor ao Cristo vivo, o doador da imortalidade vitoriosa, porque para nós, antes de tudo, importa melhorar o coração e aprender a viver. Melhorar o coração e aprender a viver. Ele responde a alguém que está questionando, numa aparente contradição, em detrimento dos conceitos do Cristo, aquele que estava querendo realçar o valor da tecnologia, o poder da ciência, as grandes aquisições da inteligência, do intelecto, e fazendo essa comparação com uma época tão remota, onde não havia nenhum tipo de tecnologia, onde não tinha nenhum tipo de conforto, que é o tempo do Cristo, como que a dizer, olha, hoje está muito melhor do que naquela época. E vocês continuam defendendo as velharias mofadas, empoeiradas, daquilo que o Senhor veio dizer há tantos séculos atrás? E aí, Humberto de Campos, com toda a classe que ele possui, com todo o feeling, aquela sintonia fina de responder para vestir a carapuça sem agredir, ele faz realçar essa grande melhoria da tecnologia, porém desalicerçada de qualquer mudança, no fundo, de qualquer mudança do aspecto interior do ser humano. Agora, a Solange fez algumas pesquisas interessantes, até mesmo no Livro dos Espíritos, e ela vai tratar disso pra gente. Eu não falei nada pra você que eu fiz isso. Eu sou médium. Não fiz, não. Não, mas eu só queria lembrar aqui, porque isso me veio à mente. A gente vê esse progresso todo, não é? Um progresso que é um progresso intelectual. E nós sabemos já, por termos visto o Livro dos Espíritos, que existe o progresso intelectual e o progresso moral. E ambos são importantes, mas nem sempre os dois caminham de mãos dadas. Então, não necessariamente quando nós encontramos esse progresso intelectual, que é esse ao qual Humberto se refere, ou seja, todos esses avanços tecnológicos, muitas vezes ele não está atrelado a esse progresso moral. Ao contrário, e geralmente o progresso intelectual vem antes. E o que pode acontecer é que esse progresso intelectual, com o tempo, ele acaba ajudando a que as pessoas avancem também moralmente, porque com o desenvolvimento do intelecto, você passa a ter uma noção melhor do que é o bem, do que é o mal, do que deve ser feito ou não. Então você amplia a sua mente, você amplia os seus conceitos e você compreende melhor as situações, e depois desse progresso intelectual, geralmente, vem o progresso moral. Mas ambos não caminham juntos. E é a isso que Humberto se refere, ou seja, não adianta a gente ir às estratosferas do progresso tecnológico e, de repente, no que se refere ao progresso interior, ao progresso moral, a gente está lá no abismo, lá no profundo dos abismos. Não adianta termos o sucesso fora de casa e dentro do lar aquele completo fracasso. E isso só depende de nós mesmos, que é o que ele está colocando aqui. É preciso esforço. Esse progresso moral, ele requer de nós esforço. Tem uma frase aqui que ele diz: os valores são talentos do espírito que é preciso conquistar ao preço do nosso esforço. Então, todos esses valores nós podemos adquirir, isso nós só adquirimos através da nossa vontade, do nosso empenho, do nosso esforço. E vocês podem ver, hoje ela não trouxe as tábuas de Moisés do Livro dos Espíritos, que ela trouxe o livrão assim que ela abriu, os meninos caíram na gargalhada, ela trouxe a tábua, eu esqueci, a tábua de Moisés. Trouxe as tábuas hoje. Ela veio só com o livrinho dos Espíritos mesmo, aqui, simprinho. Na folhinha, ó. Tá no progresso, na lei de progresso. Na lei de progresso, que começa lá na questão 776, o Kardec já traz essas contradições ao falar sobre aquilo que parece ser
incorreto, contraditório. Você vai ver na pergunta 780, quando os espíritos dizem que o progresso moral segue o progresso intelectual, primeiro vem o progresso da inteligência para depois vir o progresso da moralidade. Kardec faz uma pergunta dentro da questão 780, que é essa aqui. Como acontece? Como é que acontece? Como é que o 6 explica que entre os povos mais esclarecidos encontre-se frequentemente os povos mais pervertidos, mais esclarecidos e mais maldosos, mais viciados, mais degenerados? Como se explica isso então? E você vê aqui que Kardec não está fazendo um joguinho de comadre com os espíritos. Os espíritos respondem e Kardec contra-pergunta. Kardec coloca eles na parede. E esta é uma das posturas que uma pessoa que tem autoridade moral para indagar aos espíritos deveria ter mesmo. Ora, vocês estão dizendo que quanto mais progresso intelectual, mais o espírito está pronto para desenvolver-se moralmente. Mas como é que se explica, então, essas atrocidades em grupos civilizatórios bem desenvolvidos? E os espíritos respondem. Olha o que eles dizem. Isso é um progresso que é o objetivo, o progresso moral. Mas os povos, como os indivíduos, não alcançam esse progresso senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha desenvolvido neles, eles podem mesmo se servir da sua inteligência para fazerem o mal. Ele usa a inteligência para construir armas, para dominar o outro, para abusar da sua posição. O moral e o intelecto são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Portanto, estas são coisas importantes. O desenvolvimento da intelectualidade, da inteligência, é necessário que venha antes. Porque somente quando você faz o discernimento entre o certo e o errado é que você pode escolher com consciência. Agora, apesar de ser antes, não quer dizer que o progresso moral vem logo em seguida. Vai acontecer amanhã. É preciso que o ser amadureça. E como é que ele amadurece? Ele amadurece quando, inteligente, produzindo maldades, ele começa a recolher maldades. Ele começa a ser responsável pelas consequências dos seus atos. E isso se dá na mesma vida ou na vida seguinte, quando aqueles que ele matou, ele vai ter que devolver o corpo, como seus filhos. Aqueles que ele roubou, ele precisará devolver o patrimônio roubado, como seus herdeiros, como seus funcionários, como aqueles a quem agora ele vai pedir ajuda. Então, ao fazer esta constatação intelectual, pela lógica das coisas, o intelecto começa a perceber que não vale a pena produzir malefícios, porque os malefícios se voltarão contra ele mesmo. E é a partir daí que ele começa a perceber que a questão moral prevalecerá, se ele deseja ser feliz, sobre as escolhas que o intelecto vai fazer. Então você percebe, como a Solange explicou aqui, que isto realmente é um conjunto de duas asas para que o espírito possa erguer-se. Porém, nem sempre ele começa já com as duas asas prontas. Às vezes ele desenvolve bastante a asa do pensamento e fica meio manco na parte moral. Às vezes é o contrário. Às vezes há pessoas muito bondosas, muito devotadas aos princípios religiosos, mas que são ignorantes, não têm cultura, não sabem meditar a respeito, então estão claudicando na asa da intelectualidade. Estas duas precisarão estar desenvolvidas. E nós encontraremos bem essas questões lá na escala espírita, no próprio Livro dos Espíritos. A partir da questão número 100, Solange, nós temos a escala espírita. E nós vamos encontrar na segunda ordem, os bons espíritos, 4 classes. Primeiro, os benevolentes. Depois, os espíritos sábios, aqueles que têm a inteligência mais desenvolvida
e se preocupam mais com as questões da ciência. Depois deles, os espíritos de sabedoria, que já têm um pouco melhor as duas coisas organizadas dentro deles. E por fim, o quarto e mais elevado, os espíritos superiores. Esses são o top de linha da segunda ordem. E você perceberá que é justamente essa diferença entre a asa da bondade, a asa moral e a asa intelectual, que nessas classificações dos 4 grupos nós vamos encontrar primeiro mais pendente para um lado, depois mais pendente para o outro, depois mais ou menos equilibrada e depois vigorosa e voadora, com as 2 asas, cumprindo seus papéis, com segurança. E aí, Solange? Pode até puxar um pouco com relação ao programa anterior, quando nós falamos do capítulo que fala sobre a estaca zero, onde nós vimos uma pessoa que desencarnou e que tinha muito conhecimento, ou seja, a parte intelectual dele era muito desenvolvida, ele tinha o conhecimento da doutrina dos espíritos, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia os orientais, todos aqueles ensinamentos. E, no entanto, quando ele desencarna e ele se apresenta para poder atravessar uma passagem celeste, e lá ele é questionado, ele é barrado por um anjo. E o anjo disse a ele que você não está preparado para subir, alçar voos maiores, ou seja, ele só tinha uma asa mais bem preparada. Faltava ele ainda arrecadar, amealhar as questões morais através do trabalho. Então, eu não vou contar a história, mas volta lá, porque é uma história muito bonita. Nós fizemos no programa anterior, falando a respeito dessa importância desses 2 requisitos, o progresso intelectual e o moral, para que a gente possa seguir e aprender cada vez mais evoluindo como espíritos. Também, se você gosta de aprender, deixo um convite para vocês conhecerem o programa Espiritismo Sem Mistério, onde nós fazemos, eu e o André, nós estamos fazendo a leitura, comentário do Livro dos Espíritos. E essa obra, que é esse livro que nós comentamos aqui agora há pouco, o Espiritismo Sem Mistério, é o nome do programa. Lá você poderá estudar conosco o Livro dos Espíritos. E tem assuntos, histórias, ou melhor, perguntas muito interessantes que nos auxiliam bastante, né, a compreendermos todas essas questões. A obra básica, o Livro dos Espíritos, ela foi a primeira obra publicada na Terra com as noções que o mundo espiritual nos trouxe, explicando todas estas leis. Naquilo que era possível que nós entendêssemos. Naturalmente que os ensinamentos, eles são mensurados diante da capacidade dos alunos. Portanto, o Livro dos Espíritos é uma grande janela para que nós possamos entender aquilo que até então nós acreditávamos apenas que era ou para o céu ou para o inferno, ou a existência do demônio perturbando as pessoas para levá-las para o seu reino, ou dos anjos que ficam tocando as suas liras lá nas nuvens, como se isso fosse de verdade a grande criação divina. O Livro dos Espíritos é muito precioso, porque ele vai abrir as nossas mentes para que nós meditemos a respeito de todos estes processos. E ele tem inúmeras partes. Então, a primeira parte é uma parte mais curta, ligada à questão da ciência, da gênese, de como nós todos fomos formados. Depois tem a segunda parte, fala do mundo espírita, que é um trecho mais longo, como é que o espírito reencarna, desencarna, como ele se comunica, dos anjos da guarda, dos espíritos protetores. Depois, a terceira parte vai falar das leis morais. Leis estas que nós estávamos citando aqui, a Solange trouxe bem, a lei de progresso é uma delas. E por último, nós temos a quarta parte, que são as esperanças e consolações, aquilo que é reservado ao espírito para aquilo que ele fez na terra ou fora dela. Então, nessas 4 partes, que Kardec chama de livros também, livro 1, 2, 3 e 4, nós temos um desenvolvimento muito grande dessas primeiras noções que o mundo espiritual nos trouxe. Eu também queria lembrar vocês que nós temos o mesmo estudo na TV Alvorada Espírita. Todas as quartas-feiras, ao vivo, nós estamos estudando essa obra, o Livro dos Espíritos, a partir das 19 horas. Então, uma boa oportunidade de vocês estarem conosco também, de aprenderem, porque é um livro belíssimo, que vale a pena nós conhecermos. Esse segundo convite que a Solange está fazendo
é um estudo na nossa instituição que a TV Alvorada Espírita transmite, você pode participar online. Então no YouTube ou no Facebook, você vai lá e entra no Facebook TV Alvorada Espírita, no YouTube também, youtube.com/TV Alvorada Espírita. Na quarta-feira às 19 horas, nós começamos um pouco antes. A Solange geralmente dá alguns avisos a partir das 18h30, 18h40, e às 19 horas a gente faz a prece e começa o estudo com as pessoas participando. São 2 horas com perguntas e respostas que a gente vai procurando dar ao longo do estudo. Agora, além disso, Solange, já que você tocou nesse assunto, eu gostaria de convidar você. Aqui na TV Mundo Maior, nós estamos fazendo um estudo das obras de André Luiz. Estudo este que nós também apresentamos na TV Alvorada Espírita. O estudo do livro atual é o livro Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos é uma obra diferente das outras que André Luiz vinha escrevendo. É o 10º livro. Nós já fizemos os 9 anteriores, nós já fizemos completos. Você vai encontrar no nosso canal youtube.com/o Espírito da Letra, você encontrará esta obra. Evolução em Dois Mundos, não sei se aqui na minha câmera, acho que talvez dê para ver melhor. Isso, ó, Evolução em Dois Mundos. Esse livro tem, como eu estava dizendo, uma linguagem técnica, científica, e muitas pessoas no movimento espírita não gostavam de ler porque não conseguiam entender. Mas nós estamos fazendo a leitura e comentário de cada capítulo, com ilustrações, com um resumo dos focos principais que André Luiz está nos dando, para ficar mais palatável. E o que nós temos visto é que muita gente está gostando, está aprendendo este conteúdo que até então estava meio que jogado às traças pelo leitor. Por isso, você pode entrar no nosso canal TV Alvorada Espírita no YouTube, ou melhor, no youtube.com/o canal Espírito da Letra, né? Tudo junto, o Espírito da Letra. Ou se você não souber, você pode entrar no canal da TV Alvorada Espírita no YouTube. Lá você vai ter a playlist e vai ter esse daí, o Espírito da Letra, que é o nome do programa. Ou também na TV Mundo Maior, eles também fazem semanalmente a publicação de um capítulo ou de um programa novo, toda semana. Então na TV Mundo Maior você terá também esses programas. E acredito que você, podendo ajudar a outras pessoas conhecerem este conteúdo, você vai ficar muito feliz, porque elas vão achar muitíssimo interessante. Esse livro Evolução, desculpa André, te interrompi, esse livro Evolução em Dois Mundos, como o próprio título já diz, trata-se da evolução nos dois mundos, no plano material e no plano espiritual. E aqui você vai encontrar informações sobre a mente, sobre o corpo físico, sobre o perispírito e de que maneira a nossa mente influencia no nosso bem-estar, no nosso perispírito, no nosso corpo físico, influencia nas doenças que nós acabamos desenvolvendo. Então, um livro bastante interessante que você pode acompanhar. Todos os sábados, como o André disse, nós lançamos um capítulo novo. O estudo é feito pelo André Ruiz. Então, e é isso, né? É isso aí. Estamos chegando no fim. Já estamos. E as histórias do Humberto de Campos continuam, porque no próximo programa nós teremos Na Hora da Cruz. Na Hora da Cruz. Então, vamos lá. Arrume seu livro, seu caderno, seu bloco de anotações. Vamos seguir adiante, porque temos ainda belas histórias pela frente. Isso aí, nós gente. agradecemos a sua participação. Beijão. E até a próxima. Alegria de viver. Tchau. Um beijo.